Lídia Brito, boa tarde, seja bem-vinda. Ontem aconteceu o julgamento do habeas corpus. A Justiça resolveu manter a prisão preventiva da vereadora Tatiana Medeiros e hoje muita movimentação já na Câmara Municipal. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos que acompanham o Bancada Piauí. Até que enfim, Eliezer, uma posição formal dos vereadores. A Câmara já tinha se manifestado por meio do Procurador-Geral em duas coletivas. Hoje foi a vez do presidente da Casa falar. O presidente Enzo Samuel convocou essa coletiva em nome da mesa diretora. Estavam presentes outros vereadores da mesa diretora e Enzo tentou justificar ali algumas decisões da Câmara de Vereadores. Foi questionado sobre a demora nessa decisão de exonerar todos os servidores que fazem parte, que faziam, parte do gabinete da vereadora, e a Câmara pressionada agora com relação ao salário, Eliezer. A casa cortou a verba de gabinete, que é a verba indenizatória, mas o salário Tatiana vai continuar recebendo. Enfim, formalmente não foi cassada ainda, né? Ainda é vereadora de Teresina, né? É uma brecha. Enfim, mas vamos respeitar, vamos entender o que está acontecendo. Olha, a Câmara Municipal de Teresina deve aguardar um novo parecer do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí quanto à lacuna normativa provocada pelo afastamento da vereadora Tatiana Medeiros. Acompanhe. O presidente da Câmara de Vereadores, Enzo Samuel, convocou coletiva de imprensa para apresentar decisões da casa no caso da vereadora Tatiana Medeiros, afastada por suspeita de compra de votos na eleição de 2024. Os vereadores que fazem parte da mesa diretora estavam presentes na coletiva, mas apenas Enzo Samuel falou com a imprensa e tentou limitar as perguntas dos jornalistas sem sucesso. E às vezes as respostas não são a que a opinião pública quer, que a imprensa quer, mas a gente tem que tratar com responsabilidade. A mesa diretora da Câmara exonerou todo o gabinete da vereadora Tatiana Medeiros e suspendeu o pagamento da verba indenizatória, mas mantém o salário da parlamentar. Enzo explica que, no caso do salário, a Câmara fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado. Se ela não está exercendo, esta Câmara, juntamente com seu colegiado, entendeu, nesse momento, exonerar todos os seus cargos e suspender a verba indenizatória. A vereadora, ela continua recebendo seu salário. Já fizemos, nos antecipamos, fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, o doutor Pedro já fez essa consulta para saber da legalidade do pagamento ou não do salário dela. No caso do suplente, Enzo Samuel afirma que a casa vai esperar o prazo de 60 dias e disse desconhecer documento protocolado pelo PSB que pede a convocação do suplente Leônidas Júnior. No nosso caso, o prazo é de 60 dias. Então, nós vamos respeitar essa decisão que existe do STF, nós vamos cumprir esse prazo. Se houver qualquer decisão contrária, dizendo que a convocação tem que ser de imediato, essa casa vai respeitar, porque ela vem sempre contribuindo com a justiça. Então, o direito de convocação do suplente, ele não será prejudicado. Presidente, o PSB, partido da vereadora Tatiana Medeiros, ingressou inclusive com um ofício solicitando a convocação imediata do suplente. Diante desse cenário, esse ofício vai ser avaliado ou já está descartada a convocação do suplente nesse momento? Esse ofício não chegou ainda até esta casa, desconheço o ofício até o momento. Com relação a um pedido de cassação da vereadora Tatiana Medeiros, o presidente Enzo Samuel foi categórico. A Câmara só irá discutir esse assunto após o trânsito em julgado do processo. A vereadora ela ainda continua no cargo, isso é uma decisão judicial, certo? Então não transitou em julgado, ela continua no cargo. Não sou eu que vou aplicar sanção e penalizar a vereadora. Quem vai determinar isso é o processo. Bom, Lídia Brito, nós vimos aí uma postura bastante defensiva do presidente da Câmara, Enzo Samuel, reiterou
que o salário da vereadora será mantido, porque ela não foi afastada, não foi cassada do cargo, ela está só afastada. E assim, Lídia, como é que estava o ambiente nessa coletiva? Você sentiu algum tipo de excesso de precaução? Olha, Eliezer, já faz um tempo que o ambiente da Câmara anda hostil para os jornalistas, né? A gente que anda lá todos os dias, temos a nossa locomoção ali no ambiente da Câmara, agora bastante restrita, né? Os vereadores dessa legislatura parece que meio que têm medo de jornalista, né? Eles evitam ali o contato com os jornalistas, tentam dificultar o trabalho dos jornalistas de todas as formas. Nessa coletiva, o presidente Enzo chegou dizendo que só seriam 3 perguntas para um caso de grande repercussão como esse. 3 perguntas? Apenas 3 perguntas. Nós somos quantos meios de comunicação hoje no Piauí? E ou em Teresina? É como se o jornalista estivesse ali não para atender o interesse da sociedade, mas estivesse ali para atender o interesse do próprio jornalista, né? Parece que às vezes os vereadores não entendem o papel do jornalista, né? Que o jornalista está ali para trabalhar e levar informação à sociedade. Uma vereadora está presa, isso é gravíssimo. A Câmara tem que se manifestar sobre isso e o papel do jornalista é levar essa informação. Mas aí, com os protestos, o presidente abriu para mais perguntas e todos os jornalistas tiveram a oportunidade de fazer as suas perguntas. Mas é cada vez mais difícil para os jornalistas trabalhar lá na Câmara de Teresina. Há uma pressão muito grande em cima dos jornalistas, segurança o tempo todo acompanhando os passos dos jornalistas, uma situação bastante difícil. Agora, falando sobre a coletiva, Eliezer, ficou, então, acertado nessa decisão da Câmara de que a vereadora não vai receber a sua verba indenizatória. O gabinete está fechado, todo mundo do gabinete exonerado. O Enzo foi questionado quantas pessoas no gabinete. Ele disse que não saberia responder e que é preciso esperar as exonerações serem publicadas e aí a imprensa vai ter esse dado, quantas pessoas foram exoneradas do gabinete de Tatiana. Mas ela vai continuar recebendo o salário. O questionamento é, o gabinete, ele é um ambiente ali para o trabalho parlamentar. Se a parlamentar está afastada e ela não está ali para prestar esse trabalho, não faz sentido se manter o gabinete. Da mesma forma que não faria sentido, aliás, ela receber salário se ela não está prestando a sua função de parlamentar. Nesse caso, o vereador Enzo explicou que a casa, por meio do seu procurador, o doutor Pedro Ricardo Couto, entendeu que seria melhor fazer uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado se é possível ou não interromper o salário da vereadora. Lembrando que ela não foi cassada, então ela ainda é vereadora. Então a Câmara quer entender, é possível não suspender o pagamento do salário da Tatiana nesses 60 dias de afastamento. Para Enzo, no entendimento ali com o procurador da casa, que dá essa orientação jurídica, a convocação de Leônidas Júnior, o primeiro suplente, só deve ocorrer depois dos 60 dias, que é o que impõe a medida cautelar da Justiça Eleitoral. Daqui a pouco, Eliezer, você vai trazer essa informação, né, que o PSB pediu essa antecipação, mas até o momento da coletiva, Eliezer, Enzo disse que não tinha recebido nenhum tipo de ofício, que não tinha sido protocolado. Ele não tinha sido comunicado porque, na verdade, já tinha sido protocolado pelo PSB, mas ainda não estava na mesa do presidente da casa. E outro questionamento que ficou, Eliezer, é por que a Câmara demorou tanto para tomar essa decisão de fechar o gabinete de Tatiana e de exonerar. Tudo o vereador Enzo colocou como um processo de cautela, né, que é preciso respeitar o direito da ampla defesa. E com relação à cassação, os vereadores realmente estão fugindo dessa palavra, eles não querem falar agora de cassação de Tatiana Medeiros. Bom, se a gente puder espelhar agora na tela o ofício do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, que foi entregue à Câmara Municipal hoje, solicitando a convocação do primeiro suplente da sigla, Leônidas Júnior. Por quê? Porque, para todos os efeitos, o mandato ele pertence ao partido. A vereadora eleita está afastada,
mas o mandato continua sendo do partido. Então, o partido quer um representante seu na casa. Isso contribui até para preencher lacunas, para manter o quórum nas votações, a composição das comissões. A vereadora Tatiana, ela era presidente da Comissão de Saúde, uma área muito importante para a cidade de Teresina. Então, assim, é viável, é coerente que o suplente assuma para dar andamento aos trabalhos parlamentares. Então, se a gente tiver condição, se não, mais tarde a gente mostra. Mas o fato é que nós temos em mãos, está no portal a10mais.com, na coluna Visão Política, o ofício completo, elaborado pelo setor jurídico do Partido Socialista Brasileiro de Teresina e entregue à Câmara Municipal. A essa altura, certamente, se a imprensa tem, o presidente da casa já deve ter tido acesso também para apreciar. Tá certo? Agora, Eliezer, a gente tentou conversar com alguém do partido, né? Com o advogado do partido ou com a presidente, a Bide Lima, né? Está como presidente agora, a gente tentou esse diálogo, a gente não conseguiu nenhum retorno com relação a isso, a única coisa que recebemos foi, então, esse documento, né? Mas a gente continua em busca, né, da presidente ou do advogado, se alguém do PSB quiser se manifestar sobre esse assunto, nós estamos aqui à disposição para ouvir o partido, como que o partido se coloca nesse momento, já que a Justiça Eleitoral decidiu manter a prisão da vereadora. Com certeza, o partido tem que ter a mesma posição de coragem da Justiça, sim, da Câmara Municipal. Não tem como desvincular o partido desse processo. Claro. O partido é envolvido diretamente na situação. Olha, o vereador Fernando Lima vai presidir a comissão que analisará o processo contra a vereadora Tatiana Medeiros. É a Comissão de Ética. Vamos ouvi-lo. Para julgar todo e qualquer caso que porventura surgir, né? Não nenhum caso determinado. Então, essa comissão ela é formada permanentemente por 2 anos. Olha, Lídia, eu acredito que todo vereador, quando é eleito, ele pede que a legislatura seja sossegada. Mas dessa vez não foi possível. Vai ter que ter comissão de ética para acompanhar esse caso da vereadora Tatiana. A comissão foi composta hoje na terça-feira. Fernando Lima, do PDT, é então presidente, explicando para o nosso telespectador, Eliezer, que se ocorrer realmente um processo de cassação da vereadora Tatiana Medeiros, vai ser ali escolhido entre os membros da comissão um relator. E será esse relator que vai fazer o relatório final do processo de cassação e ele vai dar a sua posição final. Ou ele pede a cassação da vereadora ou não, e os demais membros da comissão vão votar se seguem ou não o relator do processo, dependendo da decisão ali do relator. Então, dentro dessa comissão, Eliezer, se tiver um processo de cassação, quem vai se destacar vai ser o relator, porque é ele que vai dizer se ele defende a cassação ou não da parlamentar. Então, quem tiver nessa posição de relator, fica ali numa posição mais visada, né, no sentido de que vai ser aquele que vai ser mais provocado pela imprensa, porque é ele que tem esse papel de apresentar esse relatório final, né? Então, o presidente falou com a imprensa, pelo menos, né? O presidente ali se colocou nessa posição hoje de conversar com a imprensa, mas sempre colocando, aliás, essa posição. É preciso esperar o trânsito em julgado para que depois a Câmara possa falar sobre cassação. Muito bem, agora sim nós vamos espelhar aqui na tela o ofício do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB 40, solicitando a convocação do primeiro suplente da sigla, Leônidas Júnior. O partido, aqui em linhas gerais, entende que essa convocação, Lídia, deve ser imediata. Sim. Não tem que esperar prazo de 60 dias, porque esse prazo pode ser estendido, de repente a vereadora não volte mais. Então, o partido quer se precaver e manter o seu representante ali na casa. Aliás, a Câmara, se quisesse, já tinha convocado o Leônidas Júnior, né? Não tem impedimento. Os vereadores estão
tomando, né, uma cautela muito grande com relação a isso, a essa convocação ou não do Leônidas Júnior, né? Mas depois que passar esse prazo de 60 dias, não tem jeito, a Câmara vai ter que realmente fazer essa convocação. Agora, aliás, eles vão analisar esse documento do PSB e a Câmara vai dizer, né, a mesa diretora da Casa vai dizer se acata ou não esse pedido. Pela fala do presidente Enzo, ele foi muito claro. A Câmara só vai convocar o suplente após os 60 dias impostos pela medida cautelar da Justiça Eleitoral. Então, esse documento, talvez ele não tenha nenhum efeito. Pelo menos, pelo que a gente ouviu hoje do presidente, né, ficou parecendo que realmente eles não vão fazer essa convocação. Mas pode ser, né, que depois de analisar o documento e o pedido do partido, pode ser que a Câmara decida realmente tomar essa posição de convocar o suplente e acabar com essa novela, né? Exatamente, pode ser um argumento para acelerar esse processo.